Olá, se você está aqui neste momento, é sinal que aceitou meu convite no nosso primeiro encontro, que foi o encontro anterior, para viajar pelo mundo da fisiologia. Bem, no encontro número um, nós vimos realmente o que era a fisiologia, aquilo que as pessoas acreditam que seja e o que ela realmente é, a sua relação com a homeostase e a relação da fisiologia, homeostase e os conceitos de saúde e doença. Vimos também a importância de ter um sólido e atualizado conhecimento de fisiologia na prática médica e das outras áreas de saúde. Hoje nós vamos continuar com o módulo de homeostasia, falando neste segmento sobre a diferença de fisiologia para fisiopatologia e etiopatogenia, e ainda vimos que o corpo fala, né? Eles nos falam muita coisa, e aí vamos ver como é que ele fala quando nós estamos doentes, nessa segunda parte do módulo de homeostasia. Bem, fisiologia nós vimos que é o estudo do mecanismo que mantém o equilíbrio do meio interno, ou seja, o mecanismo que mantém a homeostase. Então, o estudo desses mecanismos, como os órgãos se articulam, seria fisiologia. E o que seria a fisiopatologia? Fisiopatologia é quando você tem uma situação de doença estabelecida, os agravos vencer os mecanismos fisiológicos e produzir um estado de doença. As células não estão funcionando bem. Como é que o indivíduo se mantém vivo e naquele processo de doença? E como aquelas células, aqueles órgãos funcionam dentro de um processo anômalo de patologia? Esses mecanismos é chamado de fisiopatologia. Então, de maneira grosseira, a fisiologia é o estudo dos mecanismos que mantêm você saudável. E a fisiopatologia é o estudo dos mecanismos que deveriam manter a gente saudável, porém, eles foram vencidos, nós estabelecemos o processo patológico, e aí como é que você vive? Como é que você consegue sobreviver daquele caos que é a doença? É a chamada fisiopatologia. Não confundir o conceito de fisiopatologia com etiopatogenia. Etiopatogenia significa o mecanismo que o agravo conseguiu fazer para produzir a doença. Em outras palavras, o indivíduo estava lá saudável, nós vimos que a todo momento nós somos agredidos, né, por problemas emocionais, agentes infecciosos, situações agressivas do meio ambiente, e aí a fisiologia bravamente mantém o indivíduo em equilíbrio. Agora, existem alguns agentes, sejam eles infecciosos ou não, emocionais ou até externos, que conseguem vencer esse equilíbrio e gerar o desequilíbrio, ou seja, a desarmonia, a doença se estabelecendo. Como é que esses agentes conseguem vencer a fisiologia e gerar a doença? É a etiopatogenia. Como o agente etiológico, o agente produtor da doença, produz a doença. Então, a fisiologia é o mecanismo para manter saudável, a etiopatogenia é o mecanismo que tira você do equilíbrio e joga no desequilíbrio, e a fisiopatologia é o estudo do funcionamento do corpo já com o desequilíbrio instalado. Então é muito bom ter esses conceitos bem estabelecidos, bem entendidos, bem interiorizados, porque ele vai nos seguir por todo o módulo, por todos os outros módulos também. E eu comentei no nosso encontro anterior que o corpo ele fala, né? Ele nos diz, ele fala o que está acontecendo com ele. A gente às vezes paga um preço por não ouvi-lo, mas ele fala. E ele fala através do quê? Quando você tem um desequilíbrio, ou seja, a fisiopatologia está estabelecida, o agente etiopatogênico conseguiu vencer a fisiologia e estabelecer uma situação de doença, o corpo vai nos falar através de sinais e sintomas. E o conjunto de sinais e sintomas é o que a gente chama de sintomatologia. O que seria sinais e sintomas? Sinais é tudo aquilo que o examinador, a pessoa que está ao lado do doente, consegue perceber através dos sentidos, né? Então ele olha, o indivíduo está com umas manchas no corpo,
Ou então ele coloca um termômetro ou mede a pressão arterial e viu que a pressão está alterada, ou o termômetro mostra que ele está febril, ou o contrário, que ele está gelado. Ou então ele sente um hálito estranho saindo pela boca do paciente, ou ele vê o paciente tossindo, né? Então, quando o paciente ele não precisa falar nada, porque o examinador ou a pessoa que está ao lado consegue perceber que algo está errado pela forma com que o paciente está se expressando, ou através de uma tosse, ou através de uma alteração da pressão arterial, que é claro, ele para ver precisou de um aparelho, mas ele verificou, né? Você só pode dizer que uma pessoa com exatidão está com a pressão elevada se você medir e olhar lá no reloginho. Enfim, isso são sinais. Já os sintomas também é uma expressão de que o organismo não está bem. Mas os sintomas a gente precisa da fala do doente, porque os sintomas é aquilo que o doente sente. Então, o doente, ele pode fazer uma cara de angústia. E aí isso é um sinal, ele está com uma cara de angústia. Mas ele está com uma cara de angústia porque ele tem um desequilíbrio emocional, ele está com um distúrbio psiquiátrico ou ele está sentindo dor. Bem, se ele está sentindo dor, a gente só pode saber se ele falar. Porque por mais que pareça que ele esteja sentindo dor através da expressão do corpo ou da fisionomia, a gente só vai saber se ele está sentindo dor se ele falar, porque você não está dentro do corpo dele para sentir a dor nem a intensidade da dor. A gente tem até mecanismos indiretos no caso da dor para tentar qualificar essa dor, mas ele realmente está sentindo dor, só ele é que pode dizer. Então, dor, por exemplo, sensação de mal-estar, sensação de inapetência, de anorexia, quando ele não tem vontade de comer, isso tudo são sintomas, porque a gente pode ter métodos indiretos para avaliar isso, mas diretamente a gente só pode ter certeza se o paciente confirmar ele falar. Então, a doença, ela se expressa através dos sinais e sintomas. De uma maneira geral, a gente tem que conhecer o que gerou esses sinais e sintomas, o que gerou o desequilíbrio e, no tratamento do paciente, agir sobre duas frentes. Tentar acabar com esse agente se o agente ainda está presente, senão vai ser um enxuga-gelo, você resolve a situação, o agente continua presente, a situação volta. Então a gente tem que tratar o agente etiopatogênico, o agente que gerou o desequilíbrio, e ajudar a fisiologia a recuperar, ou seja, os mecanismos dos órgãos a recuperar o indivíduo do desequilíbrio. Daí a importância fundamental da gente entender esses mecanismos fisiológicos para saber onde está furando, aonde o agente etiopatogênico conseguiu produzir o desequilíbrio e reforçar para que a gente traga, através de medidas que podem ser medicamentosas ou não, o indivíduo ao equilíbrio novamente, né? Os sinais e sintomas tenderão a desaparecer à medida que você afasta o agente causal e ajuda a fisiologia, de uma maneira ou de outra, a recuperar o equilíbrio. Então a gente, de uma maneira geral, não devemos tratar os sinais e sintomas. A gente deve tratar a causa da agressão e reforçar os mecanismos fisiológicos para que o indivíduo se reequilibre. A gente só trata sinais e sintomas em duas situações básicas. Quando os sinais e sintomas são muito desconfortantes, estão produzindo grande sofrimento ao indivíduo, ou uma impotência funcional gigantesca no indivíduo, e o tempo entre o início do tratamento e a recuperação é relativamente longo. Esse relativamente longo vai ser maior ou menor na dependência de quanto ele sofre ou de quanto ele está disfuncional. Aí a gente pode, não esquecendo de reforçar os mecanismos fisiológicos e acabar com a gente pode usar medicamentos que vão minimizar os sinais e sintomas, que são chamados sintomáticos, como usar um analgésico, usar um medicamento que melhore a pressão arterial, mesmo que não esteja atuando diretamente no foco do desequilíbrio, e a gente pode fazer dessas situações. A outra situação que a gente vai abordar os sinais e sintomas sob o ponto de vista terapêutico, de tratamento, é quando a gente fez o diagnóstico pode estar correto, mas nós não temos ainda ciência, ainda não tem métodos para reforçar a fisiologia ou acabar com o agente
etiopatogênico. Então, a gente não tem o que fazer? Tem. A gente tem que fazer com que a pessoa viva no melhor possível dentro daquela situação. Não temos como acabar com o agente agressor por desconhecimento ou por falta de método para isso. Não temos como reforçar a fisiologia para voltar ao equilíbrio. Então, vamos minimizar o sofrimento do indivíduo usando métodos paliativos. E aí, os sinais e sintomas podem ser o foco nessa situação. Para finalizar, a gente tem que ter sempre cuidado que alguns sinais e sintomas, eles surgem como uma expressão da tentativa do organismo de manter você vivo. Nem sempre os sinais e sintomas estão expressando o desequilíbrio em si. Isso não está funcionando direito, por isso que você está sentindo isso ou está apresentando aquilo. Algumas vezes, os sinais e sintomas, eles expressam a tentativa do organismo, dentro daquela bagunça, manter você vivo. Vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que o coração, por qualquer motivo que seja, ele ficou insuficiente. Ou seja, ele bate, ele ejeta sangue, mas não para as atividades do dia a dia. Para você conseguir viver com aquela ejeção de sangue, porque o coração está muito fraco, a bomba cardíaca, o músculo cardíaco não está conseguindo injetar sangue como deveria, você tem que ficar limitado. Às vezes até o ato de tomar um banho, né, ou de fazer uma caminhada, subir uma escada, você vai cansar porque o seu coração está doente, está sem força. O que o organismo vai tentar fazer para compensar até que isso seja resolvido de um jeito ou de outro? Ele vai aumentar o número de vezes que bate. Ao invés do coração bater X vezes, ele vai bater muito mais. Porque já que cada vez que ele bate, ele ejeta pouco sangue, né? Então vamos bater muito mais vezes para tentar compensar. E isso pode gerar algum desconforto. Por exemplo, um indivíduo subir uma escada que não é tão alta, tantos degraus assim, ou ele vai tomar banho e ele começa a ficar acelerado, taquicárdico, o coração começa a palpitar. E ele pode se incomodar com isso. Nunca devemos usar um medicamento para abortar essa taquicardia, essa palpitação, por mais que isso gere algum desconforto para o paciente. Porque abortar isso seria reduzir o número de vezes que o coração bate. E isso poderia levar até o óbito do paciente que tem um coração que bate fraco. Ele justamente está tendo essa palpitação quando ele faz um esforço um pouco maior, uma palpitação maior do que deveria, porque ele tem um aumento da frequência cardíaca para tentar compensar. Então, esse sintoma de palpitação, né, que a palpitação é o indivíduo que sente, ou quando você vai lá no pulso e pega o pulso do indivíduo e vê que ele está acelerado, aí é um sinal, porque é você que está vendo o pulso do outro. E essa situação, ela deve ser abortada com você melhorando o problema, né? Melhorando a força do coração. Se puder afastar o agente que está causando essa diminuição da força, ótimo. Se você puder atuar na fisiologia para que ela volte a contrair de maneira eficiente, melhor ainda. Mas nunca, por mais que seja, se você tiver dificuldade de estar fazendo isso, você nunca abortar esses sintomas que a gente chama de sinais e sintomas compensatórios. Porque se você fizer esse abortamento desses sinais, isso pode custar a vida do paciente. Bem, no próximo segmento, né, numa próxima aula ainda dentro do módulo de homeostasia, nós vamos ver agora como que os órgãos se articulam para manter o meio interno no equilíbrio. Até lá, aguardo vocês.